Obrigado, querido. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. E responsabilidade enorme depois dessas duas apresentações maravilhosas aqui, né? Mas é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Obrigado a SAE Brasil, na sessão Paraná-Santa Catarina. O evento está muito bacana. Obrigado Tech Solution pelo convite, tá? E também é um privilégio fechar, né, esse painel aqui, falando, né, com vocês sobre inteligência, né, no mundo da engenharia, inteligência emocional, né, as novas competências. Pessoal, uma provocação, não tem nada de novo, tá? As competências a gente já conhece, a novidade está em talvez empregá-las, tá? E por que a gente precisa prestar atenção nessa questão, tá? Desde a academia, né, nós somos treinados a utilizar sistemas, o pessoal do bairro aqui está treinando isso, utilizar produtos, né, recursos, enfim, mas a gente está se esquecendo de um sistema bastante importante, tá? E alguns de nós, nesse processo de entregar em alto nível, alguns de nós estão colapsando, tá, pessoal? O preço que a gente paga para se entregar em alto nível, para alguns é bem alto, tá? E por que isso é relevante, né? Trouxe um dado aqui para vocês, tá? Enquanto eu investigava, fui procurar lá no Ministério da Previdência Social. Segundo eles, em 2024, foram aprovadas 472 mil licenças médicas por distúrbios mentais. O que são distúrbios mentais, pessoal? São questões associadas a depressão, tá? Estresse elevado e burnout. Tá? Se o número não impactou vocês ainda, saibam que esse número ele é 64% superior a 2023. Está aí o tipo de indicador que a gente não quer ver aumentando, né? Então eu espero de coração que para esse ano diminua, né? E por que isso é relevante, pessoal? Eu não quero aqui, né, dourar a pílula nem nada, né? Tem ainda um dado da Fundacentro, que está ligado ao Ministério, que eles falam que 2/3 dos profissionais na ativa, então 2/3 de nós aqui, ó, olha em volta, cada 3 pessoas, 2 pessoas no seu dia a dia apresentam sinais de estresse, crises pré-burnout, tá? Crises pré-depressão, ou seja, estão lá desanimadas e tal, né? E desses 2/3, olhem só que interessante, alguns nem percebem, tá? Não se veem nesse processo. E os que percebem, você vai lá conversar e ele fala assim: ô Pidio, que mundo que você está, cara? Pressão mesmo, é pancadaria, é isso aí. Pessoal, não estou aqui para falar que não tem pressão, não é nada disso. O que não está combinado é ficar doente nesse processo, perfeito? O que não está combinado é a gente colapsar, tá? E eu falava, né, por que isso é importante? Nós vimos ao longo do dia de ontem e de hoje, né, uma série de novas tecnologias, o que chegou agora aqui com a AI, aqui, né, incrível, tudo isso impactando a nossa vida, né, tudo isso trazendo um monte de novidade, né? Aliás, a gente nem sabe onde ele vai chegar com o AI, mas o que é importante é a gente compreender que estão mudando as tecnologias, estão mudando os negócios, a forma de fazer negócios, e o que se espera da gente também muda. A gente precisa se adaptar a isso, tá bom? Nós precisamos compreender que a mudança não é apenas tecnológica, pessoal. Ela também é emocional, ela é social, a forma como a gente colabora, se relaciona, tudo isso tem que se adaptar também, tá bom? Faz sentido para vocês? Pois bem, mas quem sou eu para vir falar sobre esse tema aqui com vocês? Sou médico? Não. Sou psicólogo? Também não. Sou engenheiro, e a ideia de eu vir aqui hoje conversar com vocês é falar um pouco da minha jornada, como que eu fiz ao longo do tempo para lidar com pressão, né, para lidar com metas desafiadoras. Eu fiquei 14 anos da minha vida profissional em área de desenvolvimento de produto. Alguns dos meus colegas estão sentados aqui também hoje. E lá eu convivi com metas apertadas, prazos apertados, a necessidade de precisão, né? Você escolhe um conceito e você precisa entregar esse conceito a quanto tempo? Né? É pressão pra caramba. Depois eu fiz uma transição de carreira, fui lá para uma área comercial. Isso é uma história que depois eu conto para vocês como é que aconteceu. E lá convivi com aqueles ciclos curtos, né, nos ciclos mensais. Todo mês a gente vai vendo metas,
né? Daí mercado competitivo, competidores agressivos, mudanças de legislação. Pessoal, um abraço aqui para quem trabalha com contabilidade, finanças e vendas, com o tarifaço. Está revendo todos os seus planos, pessoal. Tá? Então é meta, é processo, tem que entregar. E como que eu fiz isso? Como que eu trabalhei isso? Não só comigo, mas também com os meus times, tá? Durante 19 anos eu tive o privilégio de comandar equipes, tanto lá em PD quanto na área comercial. E não tem segredo, pessoal, por isso que não tem novidade, né? E a Paola falou há pouco das soft skills, Paola. E eu quero quebrar um paradigma, Paola, se você me permitir. Tá? Para mim, elas não têm nada de soft. Tá? Para mim, elas são o super trunfo que a gente tem. São as habilidades que, quando a gente faz uso delas de forma correta, como o autoconhecimento que a Paola trouxe aqui, elas alavancam a nossa entrega, elas permitem que a gente entregue em alto nível, de uma forma consistente, mais longeva, sem se tornar parte daquela estatística lá que eu falei para vocês, tá? E dentre as tantas soft skills, eu quero falar de 3 aqui, né, que eu acho que são bastante interessantes, fáceis de serem aplicadas no nosso dia a dia, que é saúde social, adaptabilidade e saúde mental. Tá? E indo direto ao ponto, pessoal, saúde mental. A importância de você fazer a gestão das suas emoções. Reconhecer que você tem limites, vai ter que respeitar esses limites. Né? A gente fala de um motor que precisa ser refrigerado, mas motor de combustão interna, tá? Não vem o pessoal pegar meu pé aqui com motor elétrico depois. Mas você precisa, né, do seu tempo para recuperar ali, nós somos assim também. Tá? Indo direto ao ponto, né, como fazer isso? Tá bom, você me convenceu, é importante, como é que eu faço isso? Gestão emocional, pessoal, é bem simples, tá? É você prestar atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Hoje, quando nós saímos de casa para vir aqui para o evento, né, a gente sai lá com alguma ideia na cabeça, uma preocupação com o relatório, com a entrega, não dormir direito. Por que será que não dormi direito? O que está, né, me incomodando? A Paola, né, quando nós nos preparávamos para vir falar para vocês hoje, né, aquele friozinho na barriga, né, Paola? Perfeito, pessoal, está tudo bem, é assim mesmo que a gente funciona. A psicologia, Paola, agora avancei na tua área. A psicologia nos fala que ao identificar essas questões, ao nomeá-las, a gente dá o primeiro passo para endereçá-las, tá, pessoal? Então, façam isso. E tomem, né, durante o tempo lá, você está percebendo que está ficando um pouquinho mais irritado ali, enfim, faça suas pausas, faça seus coffee breaks ali, né? Reconheça que você precisa recarregar suas energias, tá? Ontem, olha só que interessante, né? Ontem no painel dos CEOs aqui, quando foi feita aquela pergunta, como que é o dia a dia de vocês? Então, quem se lembra, né? O Plínio Pereira falou assim, o Plínio da DHL, ele falou assim, olha pessoal, primeiro, antes de ser o presidente da DHL, eu sou o Plínio. Olha que legal. Ou seja, eu preciso prestar atenção na minha saúde física, mental, minha alimentação. Então, reconheçam os seus limites. Tá? Eu sei que muitos de vocês aqui praticam esportes para desestressar. Alguns fazem corrida, outros escalada. Tá? Alguns é com a família, né? Com os filhos, companheiro, companheira. Isso é importante, pessoal. Eu lembro que tinha uma época da minha vida que eu lá, né, a gente tem os e-mails na palma da mão, daí eu lá 10h30 da noite, 11 horas, eu lá leio os e-mails, né? Aí, alguma questão mais crítica, uma bomba, né? Já ficava envolvido com aquilo, dormia mal, chegava no dia seguinte no escritório de que forma? Já impactado. Eu não estava no meu melhor para colocar as minhas funções técnicas para resolver aquele problema. Só me fazia perder algumas horas de sono, não ajudava em nada. Então, tem os seus limites, tá? E óbvio, né, pessoal, percebeu que não está bem, procure ajuda, tá? Deixe-se ser ajudado. Eu trabalhei, na empresa que eu trabalhava, falava-se muito, né? Tome conta de você, do seu entorno, dos seus colegas, né, e do ambiente, né? É por aí, tá, pessoal? Se deixar ser cuidado também. Normalize, né, esse debate, né? Traga esse debate para o dia a dia. Meu desafio para vocês aqui que são lideranças, né? Coloque esse tema lá nas suas conversas individuais, nos chamados one-to-one, mas pelo amor de Deus, pessoal, façam isso de forma empática. Não é para colocar lá no checklist, eu tenho que perguntar como é que o cara está. Não é sobre isso. Fazendo um gancho de novo aqui com o Sandro Trentini da Schultz. Ele falou assim, precisamos humanizar as nossas relações.
O que, Sandro? Mas nós somos humanos. Ele quis dizer que a gente mecanizou a relação. Não tem mais empatia. Tem que ter, na hora que você for perguntar lá para o teu colega como é que ele está se sentindo, pergunte de forma genuína. Se não está se sentindo bem para perguntar, então não pergunte, pessoal. Não faça isso de forma somente automática, tá? Como se você é liderança ou mesmo, né, colega de trabalho, você conhece bem seus colegas, percebeu alguma mudança de estado ali, de espírito ali, ofereça um bate-papo ali, vá lá, quer saber o que está acontecendo, tá bom? Importante, tratem esse autocuidado, essa autogestão emocional como uma ferramentinha da auto-performance. Ela vai te alavancar, vai te fazer entregar no nível mais elevado. E isso é muito relevante também, fazer essa autogestão, para que a gente exercite essa habilidade aqui, ó, que nos diferencia como seres humanos. A Maria do Sheito, acertei seu sobrenome, Maria? A Maria falou essa frase hoje aqui, ó, quando ela estava aqui no bate-papo. A mudança é a nova constante. Né? Tem aqui um antagonismo das palavras, mas é um fato, é isso mesmo, Maria. Aliás, Maria, parabéns, né? Alma em logística, incrível. Só meu amigo João Newton que eu vi fazendo isso, parabéns. Né? Mas voltando aqui, pessoal, a gente não pode parar de evoluir. E para poder evoluir, para poder fazer transição de carreira, transicionar por essas tecnologias, tá? A gente tem que estar bem. Senão a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Veja quanta mudança Paulo e Gui mostraram para a gente aqui hoje. Tá? Saúde social. Puxa, isso aqui é bacana. Fico feliz de ouvir que cada vez mais se fala sobre ambientes psicologicamente seguros. O que é um ambiente psicologicamente seguro, pessoal? É um ambiente onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso me expressar. Tá? Meus colegas de engenharia aqui, quero agradecer a vocês por aquelas tardes de terça-feira que a gente ficava debatendo todos os projetos. Todos, sem exceção. O engenheiro questionava o chefe do projeto, que questionava o chefe de engenharia, que questionava o engenheiro. Era muito legal. Eram questionáveis as ideias, os conceitos, não as pessoas. Tá? Foi um aprendizado, para mim foi um aprendizado incrível. Tá? E isso, quando me tornei liderança, isso para mim era fundamental. Abrir o debate. Tá? E como eu falei em adaptação, né, Gui também mencionou aqui, alguns de nós compreendem e aceitam a tecnologia de uma forma diferente das outras. Então a gente tem que dar tempo para as pessoas também. Tem que entender, não rotular. O cara começou a questionar, já se rotula. Né? Outro ponto, fala-se de inovação. Inovação traz consigo uma necessidade de testar, de fazer coisas diferentes. Mas aí o cara vai lá, tenta algo diferente, é punido. O que você vai conseguir com isso? Você vai fazer com que a pessoa se retraia. Você não constrói um ambiente colaborativo, um ambiente, um time de alta performance fazendo esse tipo de coisa, tá, pessoal? Ao contrário. Então, se você é liderança, coloque lá nos seus rituais essas práticas de reconhecer, né, o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem. Tá? Fica aqui meu convite, né, o desafio em cima de vocês é enorme e não fujam desse debate, tá? E para desafiá-los, né, ontem o Davi Pereira da Iveco, ele falou assim, né, ele perguntou aqui para a gente: vocês estão preparados para o novo nível de conectividade? É a mesma coisa aqui, vocês estão preparados para toda essa tecnologia que está vindo? Eu nasci lá no analógico, tá, pessoal? Daí eu fiz a transição para o digital, foi muito bacana, estou entusiasmado, viu, Gui, com tudo que está acontecendo aí. Mas reprograme-se, tá? A mente que cria, ela tem que ser preservada, pessoal. Tá? Fiquei feliz de fazer esse fechamento, porque o pessoal fala de muita coisa bacana, a gente começa a ficar entusiasmado, eu pelo menos fico, mas a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar dos colegas, do ambiente, promover esse ambiente psicologicamente seguro, onde a gente possa debater as ideias de forma livre. Tá? Sem essa mente preservada, não há futuro inovador. A gente pode ter alguns picos ali, tá? Mas longevidade nesse aspecto não há. Ok? Pessoal, meu muito obrigado, tá? A gente vai ter mais um bate-papo aqui, fica à disposição para a gente falar mais sobre o assunto.